Está escrito em Jeremias 17, versículo 9, o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Meu irmão, minha irmã, a terça-feira de carnaval chega como o auge da festa. É o último grito antes do silêncio. É o encerramento de dias muito intensos, marcados por fantasias, máscaras, excessos, risos altos e muitas promessas de liberdade. É o momento em que muitos se entregam sem reservas, como se o tempo fosse suspenso e as consequências fossem adiadas. Tudo parece permitido, tudo parece leve, tudo parece inofensivo. Porém, a palavra de Deus nos alerta com uma verdade que atravessa os séculos. Ou seja, nem tudo que parece certo é seguro. Nem tudo que parece alegria conduz à vida. Nem todo caminho iluminado por refletores termina em luz verdadeira. Nós vivemos dias em que o mundo oferece distrações em alta velocidade, emoções embaladas em luzes, sons e promessas de liberdade. E o período de carnaval é onde encontra o ápice dessas propostas mundanas. Nunca foi tão fácil parecer feliz. Nunca foi tão simples vestir uma máscara. E nunca foi tão difícil encarar o próprio coração. O profeta Jeremias declara nesse texto que acabamos de ler algo que confronta a nossa autoconfiança. Ou seja, o coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Ele não diz que é apenas frágil nem instável. Ele diz que é enganoso. Ele é capaz de criar narrativas internas, justificar escolhas, romantizar excessos e transformar fuga em liberdade. O coração sabe maquiar a dor com euforia, sabe chamar vazio de independência e sabe chamar ilusão de alegria. E é exatamente aí que começa o drama espiritual do nosso tempo. Há uma alegria que se veste de brilho, mas não passa de maquiagem emocional. Há uma celebração que promete liberdade, mas entrega cativeiro. Há um riso que ecoa alto na multidão, mas silencia quando a música para. E em determinadas épocas do ano, essa ilusão se intensifica. Máscaras são colocadas no rosto, fantasias são vestidas, limites são dissolvidos e por alguns dias parece que tudo é permitido, tudo é muito leve, tudo é somente festa. Mas quando a máscara cai, a alma continua ali. Jeremias aqui nesse texto não fala de um engano superficial, não. Ele fala de um engano muito profundo. O coração humano é capaz de convencer a si mesmo de que está bem, mesmo quando está adoecendo. É capaz de acreditar que está vivendo intensamente, quando na verdade está apenas anestesiando a consciência. É capaz de chamar de felicidade aquilo que é apenas distração. Nos dias atuais, a cultura exalta a ideia de que felicidade é intensidade. Quanto mais alto for o som, melhor. Quanto mais ousada for a experiência, mais significativa. Quanto mais ousado for o comportamento, mais autêntico você é. Porém, a Bíblia nunca associou felicidade à intensidade momentânea. Ela associa a alegria à presença de Deus. Diz a palavra de Deus: na tua presença há plenitude de alegria. Não na euforia coletiva, não no excesso, não na permissividade,
mas na presença de Deus. A alegria que o mundo oferece, ela é muito rápida, mas ela é muito rasa, superficial. Ela é vibrante, mas é volátil, é coletiva e ao mesmo tempo solitária. Em meio às festas, muitos riem, mas não se conhecem, dançam, mas não se encontram, beijam, mas não se conectam. Exibem liberdade, mas carregam correntes invisíveis. O coração sussurra, o coração enganoso sussurra: você merece isso, é só um momento, aproveite. E o problema nunca está apenas no evento externo, mas na disposição interna que transforma o momento em estilo de vida. O excesso em padrão, a fuga em hábito. O carnaval das máscaras é apenas um retrato visível de que algo que acontece no ano inteiro. Pessoas escondendo as suas dores atrás de performances sociais. Estamos vivendo uma geração que sabe pousar, mas não sabe confessar. Sabe postar, mas não sabe orar. Sabe se produzir, mas não sabe se examinar. E Jeremias 17:9 ecoa como um alerta. Cuidado, o seu próprio coração. Cuidado com ele. Ele pode ser o seu maior aliado quando rendido a Deus, mas pode ser o seu maior inimigo, o maior enganador, quando guiado apenas por desejos. O coração enganoso que Jeremias fala cria justificativas sofisticadas. Ele diz que é só diversão, só extravasar, é só viver o agora. Mas a palavra de Deus sempre nos chama a olhar para as consequências, não apenas para os impulsos. A Bíblia não ignora o prazer, ela apenas nos lembra que há prazeres que cobram um preço alto demais. Quantas histórias começam com uma noite de euforia e terminam em meses de dor? Quantos relacionamentos são marcados por decisões impulsivas que depois exigem arrependimento profundo? Quantas famílias sofrem os efeitos de escolhas feitas sob a máscara da alegria momentânea? Quantas consciências ficam marcadas por atitudes que pareciam inofensivas no calor da emoção? Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, o engano do coração não está apenas no que ele deseja, mas no que ele omite. Ele omite o amanhã. O coração enganoso omite as consequências. O coração enganoso omite a voz suave do Espírito que tenta nos advertir. E o mais impressionante é que mesmo após as decepções, o coração enganoso continua tentando convencer que da próxima vez será diferente, que agora será controlado, que agora será só diversão, e assim o ciclo vai se tornando um ciclo vicioso, repetitivo. Porém, o Evangelho não é uma mensagem de condenação vazia, mas uma mensagem de libertação verdadeira. Se o coração é enganoso, Cristo é a verdade. Se o nosso coração é instável, Cristo é a rocha que nos sustenta. Se o nosso coração se mascara, Cristo se revela a nós. Ele não veio para maquiar comportamentos, ele veio para transformar naturezas. Ele não veio para oferecer distração, ele veio para oferecer redenção. E nesses dias tão barulhentos e agitados dos nossos dias, em que tudo é urgente, instantâneo, descartável, Deus continua trabalhando em profundidade. Enquanto o mundo oferece atalhos emocionais, Deus oferece processos espirituais. Enquanto a cultura celebra os excessos, Deus ensina o domínio próprio.
Enquanto muitos buscam preencher vazios com estímulos externos, Deus nos convida ao silêncio interior, ou seja, à reflexão, ao arrependimento, à renovação de vida. A alegria que nasce de Deus não precisa de máscara. Ela não depende de plateia. Ela não exige exageros para se sustentar. Ela é serena, mas é muito forte. Ela é profunda, mas simples. É constante, mesmo quando as circunstâncias oscilam. O problema não é apenas a festa externa, mas a necessidade interna de fugir de si mesmo. Muitos têm medo do silêncio porque no silêncio a consciência fala. Muitos têm medo da sobriedade porque na sobriedade a realidade aparece. E por isso preferem o barulho, preferem a multidão, preferem as máscaras. Mas chega um momento em que a alma se cansa de fingir. Chega um momento em que o riso forçado pesa. Chega um momento em que o brilho externo não consegue mais esconder o vazio existencial dentro de nós. E é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus se torna ainda mais necessária. Ela nos convida a examinar o coração, a permitir que Deus revele o que está escondido dentro do nosso coração, a trocar a máscara pela verdade. O mundo ensina que a autenticidade é fazer tudo o que se deseja, mas a palavra de Deus nos ensina que a autenticidade mesmo é ser transformado à imagem de Cristo. O mundo chama de liberdade a ausência de limites. A Bíblia chama de liberdade o poder de dizer não ao que destrói. Nos dias atuais, a pressão social é muito intensa. A ideia de que todos estão vivendo intensamente cria uma falsa sensação de que ficar de fora significa perder algo essencial. Mas a maior perda mesmo não é deixar de participar de uma festa, mas é perder a sensibilidade espiritual. É acostumar-se com o engano, é silenciar a consciência repetidas vezes até que ela já não fale tão alto. Jeremias faz uma pergunta retórica: quem o conhecerá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, quem pode compreender o coração humano em sua complexidade? A resposta bíblica aponta para Deus, aquele que sonda mentes e corações. E isso não é motivo de medo, mas de esperança. Porque o mesmo Deus que revela o engano é o Deus que oferece a cura. Quando nós permitimos que Deus examine o nosso interior, o nosso coração, aí estamos começando a perceber onde temos buscado alegria em fontes erradas. Estamos buscando em cisternas rotas. E aí começamos a reconhecer padrões de fuga. Começamos a entender que muitas das nossas escolhas não eram expressão de liberdade, mas de carência. A alegria com máscaras pode até impressionar por alguns dias, mas não sustenta uma vida inteira. A alegria que vem de Deus talvez não seja tão barulhenta, mas ela é duradoura. Ela não depende de calendário, nem de evento, nem de estação. Ela nasce de um coração reconciliado com Deus. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, em um mundo que corre tanto, Deus convida a parar. E em um mundo que grita, Deus sussurra. Em um mundo que performa, Deus transforma. E quando a transformação acontece, aí não precisamos mais de máscaras. Nós podemos ser quem somos
diante dele de fato, com as nossas fragilidades, com as nossas lutas, com as nossas crises existenciais, mas com as nossas esperanças também. Os dias agitados continuarão, as ofertas de ilusões continuarão, as multidões continuarão celebrando, mas a decisão é pessoal. Cada coração precisa escolher entre a euforia passageira e a alegria eterna, entre a máscara e a verdade, entre o engano e a luz. E quando escolhemos a luz, porque pode até não haver aplausos, mas haverá paz. Pode até não haver multidão, mas haverá presença. Pode até não haver brilho artificial, mas há uma chama interior que não se apaga quando a festa termina. Porque quando a máscara cai e a alma encontra Deus, a alegria deixa de ser um disfarce e passa a ser a nossa identidade. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.